Olá, muito prazer. Meu nome é Clara. Como já dizia nossa queridíssima amiga Anitta, vocês acharam mesmo que eu não iria falar hoje? Bom, voltando ao protótipo do nosso vídeo, eu vim sintetizar alguns termos que já foram apresentados pelos nossos colegas, que é consumo, consumismo, distinção social e como esses termos se relacionam na sociedade. Para falar de consumo, primeiro eu tenho que trazer uma frase de um filósofo que tem muito peso, que é muito conhecido por vocês já se debateram muito fazendo provas de síntese sobre esse filósofo, que é o René Descartes. E ele tem uma frase em específico que é de teoria iluminista, que fala sobre razão, racionalidade, que vai dizer que a razão ela é o centro do nosso universo, a nossa única verdade. E aí, espero que vocês já tenham deduzido ou racionalizado que essa frase seria o penso logo existo, aquele famoso código ergo sum. Bom, mas como esse termo, essa frase tem relação com o nosso conteúdo, qual o sentido, qual a ligação entre eles? Eu posso te garantir que não é a frase em si, mas a Unesp, que é um vestibular, ela parafraseou essa frase e deu uma nova definição que foi analisada por sociólogos, filósofos e hoje em dia é muito debatida sobre se seria verdade ou não e como se encaixaria na sociedade. E essa nova frase é o compro logo existo. Porque ela vai refletir uma mudança no nosso paradigma social. Porque a gente antes utilizava o conhecimento, a racionalidade como base. Hoje a gente usa o comprar, o adquirir. Mas aí a gente vai desenvolver esse tema de acordo com o vídeo. Agora eu vou detalhar para vocês como foi o consumo durante os tempos. Porque não tem como a gente ter um marco inicial. Você tem um marco inicial do consumo moderno, mas não o inicial do consumo em si, porque você pode observar as relações de consumo e consumismo durante vários pontos da nossa história. Mas eu vou começar trazendo um muito interessante, que é uma analogia, não uma analogia, mas é uma boa historiografia, que seria sobre Adão e Eva. Para aqueles que têm fé na crença cristã, isso é um fato social. Para aqueles que não, vai ser uma nova visão sobre a história. Eu não sei se vocês sabem, mas Adão e Eva eram duas pessoas criadas no paraíso do Jardim do Éden e eles foram provar do fruto que seria o nosso produto, a maçã. E aí, quando eles provam desse fruto, eles se tornam consumidores, mesmo que essa ação seja de desagrado a Deus, que era na história, eles provam desse produto. E aí a gente tem a primeira relação. Se a gente seguir mais adiante, a gente vai falar sobre trocas materiais e comerciais. Antigamente, nos anos antigos, as idades médias e etc., a gente vai ver as pessoas fazendo trocas materiais por necessidade. Então, se eu preciso de um pão, eu vou trocar o meu galão de água pelo pão de outra pessoa. Então, eu necessito de algo para consumo e por isso eu vou fazer uma troca com um objeto com outro alguém. Mas aí depois de muitos anos a gente desenvolve a moeda, um pouco antes do mercantilismo, para ser mais exata. E aí quando a gente desenvolve a moeda, a gente perde essas compras por necessidade e se tornam por vontades e desejos. Então essa criação da moeda vai revolucionar o modo como a gente troca, produz e consome os produtos. Saindo daí a gente pode entrar no código Hammurabi, que acho que todo mundo já ouviu, na Mesopotâmia, 1780 a.C., é aquela famosa olho por olho, dente por dente, essa frase que é muito bem desenvolvida. A lei do talião, que tem basicamente uns 3.797 anos, pouco, ela é muito nova, que ela fazia a punição de um preso ser equivalente ao que ele causou, a pena é igualitária à ação dele. Então era quase uma proteção ao consumidor, e é uma relação de consumismo também. É meio estranho, mas eu juro pra você que é. Mas seguindo, a gente tem, acho que anos depois, no Império Romano, a Lei das 12 Tábuas, que ela vai ter 450 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo. E aí ela vai determinar como seriam os julgamentos e as punições dos devedores, e também vai falar sobre o poder do pai em relação à família. E a gente usa muito, por mais que pareça contraditório, a gente usa muito dessa lei das 12 tábuas na nossa sociedade atual. Se você for ao Código Civil 441 a 446, tem algumas referências. São bem simplórias, mas ainda existem lá. Aí a gente vai para a Revolução Industrial, mas antes da Revolução Industrial a gente vai ter um pontapé muito interessante, que é a expansão marítima, que é bem antes, de um ponto de outro, mas eu acho interessante citar a expansão marítima como curiosidade, porque para aqueles que não sabem, muitos filósofos sociólogos, eles acreditam que a expansão marítima foi o pontapé para o desenvolvimento da globalização. E a globalização, ela facilita e agiliza e, enfim, intensifica o processo de consumo e consumismo, porque ela faz com que os produtos eles cheguem a gente de maneira mais rápida, mais eficaz e também que a gente tenha uma maior visibilidade do que se pode estar à venda.
Bom, mas já chegando na Revolução Industrial, pulando anos e anos, a gente vai ter a Revolução Industrial e as fases. Lá no final do século XVIII, a gente vai deixar a manufatura e vai começar as produções. Vai ter migrações, então as pessoas saem do campo, vêm para a cidade. Vai ter produções em grande quantidade, em massa. Vai ter as pessoas podendo ter usos de bem, vão poder ter seus próprios bens. E a gente vai ter um crescimento urbano muito grande. E com o crescimento urbano, desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento da indústria, a gente vai deixar de produzir só para os locais, né, só para as cidades, as partes mais perto, regionais, digamos assim, e começamos a exportar. E a gente vai exportar produtos em grandes quantidades e sempre padronizados. E aí a gente vai entrar naquelas linhas de montagem que pode ser colocadas como a segunda etapa da industrialização do século XX. E a gente vai falar sobre Henry Freud, né? Que ele vai ter uma frase icônica, que é: o cliente, ele pode ter o carro que ele quiser, desde que a cor seja preto. Então é uma frase assim bem contraditória que ele tem. Bom, depois disso a gente vai ter um filme muito famoso, que é em preto e branco, que tem um artista mudo, que ele vai fazer muitas piadas, e que ele vai se apaixonar por outra pessoa que também não se encaixa no sistema de mercantilização. E esse filme é chamado Tempos Modernos, que vocês devem conhecer. Ele é uma obra de arte, ele tem centenas de análises sobre como eles criticam a sociedade e esse modelo, porque esse modelo ele prende as pessoas em funções. E aí a gente vai puxar para outro assunto de Cíntia, que é a solidariedade mecânica, a solidariedade orgânica. Mas saindo desse assunto, a gente já vai chegar no declínio do consumismo com a crise de 1929. Obviamente que não vai perdurar por muito tempo. Logo depois da Segunda Guerra, a gente vai ter o consumismo e o consumo, obviamente, batendo ao seu auge, porque nós vamos ter um novo grupo de consumidores. A gente vai ter as pessoas que elas vão ser mais criteriosas, mais exigentes e vão comprar em maior quantidade. Depois a gente vai ter o marco do consumo modernista, que eu já falei, que foi em 15 de março de 1962, que consequentemente deu origem ao Dia do Consumidor, que foi quando John Kennedy ele desenvolveu 4 fundamentos para um consumidor, que eu vou colocar na tela. Saindo do consumo, que é o processo de acesso a bens e serviços, a gente vai entrar no consumismo, que já seria um excesso, que é muito criticado por filósofos e historiadores. Inclusive a gente tem Karl Marx, que ele vai falar que tudo que é sólido, ele desmorona no ar. A gente vai ter Ballmer, que é um filósofo que eu batei muito aqui, que ele vai falar sobre o mundo líquido. Então, a gente vai analisar um pouco sobre essa questão do consumismo. Eu trouxe Zygmunt Bauman com a minha ideia central para desenvolver, mas existem outras correntes filosóficas que puxam para o mesmo sentido. Zygmunt Bauman, ele vai ter um livro chamado Vida para Consumo. Ele tem várias teorias sociais sobre a sociedade líquida, a sociedade sólida e coisas nesse sentido. Ele pode parecer um vovozinho dócil nos vídeos que a gente tem, mas na verdade ele é uma pessoa bem mão fechada em relação às suas teorias. Bom, mas seguindo, ele vai questionar, né? Na verdade ele vai afirmar que a nossa sociedade é uma sociedade consumidora. Isso significa que o centro da vida social é o consumo. E ele também vai dizer que não é algo individual, não é alguma coisa que o indivíduo faz por si próprio, mas sim um arranjo social. Ou seja, essa sociedade consumidora ela é responsável por transformar os indivíduos, e ela transforma a necessidade e o desejo desses indivíduos em uma força propulsora que vai gerar lucros para a sociedade. Então é como se o desejo e a vontade dos próprios indivíduos se tornassem o que vai levar a sociedade a um patamar mais alto. Bom, seguindo o raciocínio dele, ele também vai afirmar que o consumo, ele organiza as relações sociais. Como? Ele vai dizer qual é o seu papel fundamental na sociedade, vai dizer qual é a sua formação de identidade e qual é a relação entre esses dois termos. Fora que ele vai manipular a percepção das pessoas. Então, o consumo ele vai dizer quem você é e quem você vai espelhar para a sociedade, quem você interpreta, digamos assim. Fora que a relação entre as pessoas ela fica mais estável. E estável, não palpável, não tangível, para Zygmunt, significa líquida, que é o nome da teoria dele, para dizer assim. Ele também reconhece, eu vou colocar a frase, ele reconhece que o consumo ele percorre durante toda a história, mas ele era uma necessidade. Hoje não é mais uma necessidade. Foi o que eu já tratei sobre moedas com vocês, né? A criação e desenvolvimento de uma moeda de troca. Antes as pessoas faziam trocas por necessidade. Hoje é por vontade e desejo.
A sociedade, com o seu consumo, ela também vai desenvolver, digamos que, grupos e níveis para o seu consumo, que vai de acordo com as classes sociais, com as questões de rendáveis e outros sentidos assim que vamos desenvolver mais à frente. Mas o mais importante para você entender é que se você é um cidadão que não consome de acordo com a média, você na verdade seria um subcidadão. E aí traz uma pergunta assim que é muito batida entre muitos filósofos sociólogos, que é: a cidadania, ela está à venda, ela pode ser vendida? Mas aí eu vou deixar para vocês responderem essas perguntas.